Ô Joe, o que que você tem daquele menino que ficava sentado no caixote, olhando o pai trabalhar? Na verdade, você tinha que ajudar, mas você não ajudava, você ficava olhando as pessoas, você já desde pequeno você já É, reparava, o que que você é, tem dele é ainda? muito legal, porque tem coisas que eu vou lembrando e eu era pequenininho, né? Meu pai foi genial de ele ter colocado disciplina na minha vida. Meu pai, ele teve uma coisa muito bacana, porque ele, desde pequenininho, ele criou uma coisa que eu fui entender depois, que era uma disciplina, né? E eu sempre fui uma pessoa muito eh, eh, não avoada nem nada. Eu era tanto que meu apelido do meu pai era quarta-feira. Isso eu achava genial. Isso é Fui maravilhoso. quarta-feira queria dizer porque eu estava no meio de tudo. Eu me meti em tudo, né, sempre fui muito curioso, uma pessoa com os olhos abertos para o universo. Eu sempre fui curioso em tudo, né, quase, curioso, fofoqueiro, eu adoro histórias, então eu ficava prestando atenção em tudo, tanto que meu pai me chamava de mercoledì, que é em italiano, ele, que é quarta-feira, porque ele fala: "Você está no meio de tudo, né, quarta-feira está no Quarta-feira meio tá da no meio da semana". semana. E aí, era legal, porque eu era pequeno e obviamente ele queria que eu me tornasse ali um homem, mas eu tinha muita preguiça. Por exemplo, ele odiava que eu ficava sentado no Do caixote, caixote. só que eu vendia também, eu comecei a vender, porque eu comecei a perceber, né, e dali que eu acho que começa essa questão que já vem da família italiana, da cultura italiana, da gente gritar para o mundo, né, porque a gente tem que vender, tem que Vender. chamar a cliente, a freguesa, né, "Olha aí", porque tem várias pessoas Oferecendo, oferecendo, é. frutas, talvez tão boas quanto as suas, mas é o método, o modo que você chama atenção, você conquista ela, né. E meu pai era assim, danado, que ele queria muito que eu aprendesse, então ele me ajudou a ter uma disciplina. Fora que ali eu aprendi, vi que eu tinha, gostava de cores, de É, organização. isso é muito São legal. 5 casas que eu fui saber mais tarde com astrologia, eu tenho 5 casas em Virgem, então eu tenho mania de organização, mania de, das coisas estarem exatas, né, de perfeccionismo. E Esteta, não é nem a esteta acho que é o o menor, menor. é um resultado, né, mas eu tinha uma, ideia que as coisas eram mais fáceis quando elas eram organizadas, porque a minha cabeça já era um caos. Então eu fui tentar entender como é que eu poderia ter facilidade de compreensão das coisas. Era organizando, colocando, as coisas de uma maneira que facilitava, o meu olhar. E foi muito legal, eu aprendi muito, cara. A feira foi uma grande escola para mim. Eu percebo que boa parte do lado bom e do lado ruim da minha personalidade vem muito desse lado, da rua, né, de todo dia estar com pessoas diferentes, atitudes diferentes e ter essa disciplina de acordar naquele horário e, além de tudo, chegar em casa, tomar banho e ir para a escola. Então era, assim, pesado, né. Pesado, é. E sua Mas mãe era foi mais severa, né? minha mãe era hilária, É minha mãe verdade que você era apanhava mu cara, às vezes Co eu fico perdido, mas tem um lado muito hilário, porque eu apanhei muito, eu e minha irmã, a gente apanhou, assim, muito, não era pouco. Ela tinha até coisas hilárias que ela botava, ela achava que bater só com a colher de É, com a pau. colher de pau, essa Não, história é mas gente, maravilhosa. isso, aí que tá o perigo, né, da mídia que Da vão mídia. cortar assim, né. "Olha, a mãe do Giovanni", então Batia, gente, né, pelo amor de Deus. toda vez eu começo a rir e choro É, da lembrança de quanto era hilária, porque era o jeito dela de dar de carinho dar e carinho, é. disciplina, porque ela não teve oportunidade que a gente teve e ela foi uma pessoa que foi criada no mundo. Então o modo dela era fazer, ela era uma grande atriz, né, ela estava sempre, ela Nossa, que achava que era o maravilha. pau, mas ela amava, então a gente falava, ela chegava lá e batia, né. Põe muito de colher de pau quente, porque ela botava Botava no eu de na cima água também. fervendo, e aí ela falava assim: "Agora vai marcar". Mas ela não fazia Ai, que aquilo para maravilhoso. marcar nem nada, mas era todo esse teatro que ela Teatro, é. fazia, né. Ela já aprendeu, eu e minha irmã, castigo então, beliscão, ela era a rainha do beliscão, porque ela tinha um método, quando a gente estava na rua, ela falava: "Quando eu beliscar, que vai Vai doer, doer. não pode fazer cara feia". Além de tudo, a gente tinha que estar com cara de sorriso, porque E toda mãe belisca, né. não, Até ela hoje toda amava mãe belisca. beliscar mas ela batia mesmo, ao contrário do meu pai, que eu nunca Que apanhei era muito dele, né. é. Ele era outro tipo de pessoa, de vai ver, mas a minha mãe, cara,
ela É era bem um italiano isso, né. personagem, eh, muito incrível e ela era, fantástica, porque ela tinha um universo particular dela muito grande, mas ela era uma das pessoas mais generosas que eu conhecia e eu fico muito orgulhoso de ter, de aprender e ter pego os várias coisas dela, né. E essa coisa de bater, assim, eu não me arrependo, porque eu acho que foi tão importante ter levado era o tipo, né, porque agora existe esse tipo de criação que você não pode nem mais chamar a atenção do seu filho, não pode corrigir esse método, concretista, esse método neoliberal sobre a educação, na qual a criança ela precisa aprender sozinha, observando os erros. É. Ai, assim, isso eu acho muito bacana, mas chega um momento que as pessoas precisam ter limite, elas precisam ter educação. A educação de casa é fundamental, Fundamental, eu né. também acho. Tem E que ser ela duro. eu acho que eu aprendi muitas coisas com a minha família de ter disciplina, né, disciplina e responsabilidade foi uma E coisa que meus respeito, pais né. respeito e responsabilidade e, obviamente, eu era muito levado e minha mãe, o jeito dela era, entendeu, era tipo castigo, beliscão, É. tapa. A minha irmã tem uma história maravilhosa. Minha irmã, quando ela já estava no ano de faculdade de medicina, as primeiras foi dizer para minha mãe, que eu também não sei que ideia de gerir, que ela não era mais virgem. Minha mãe queria Ai, que morrer. Ela maravilhoso. simplesmente jogou a televisão em cima da minha irmã, que tinha na cozinha, Essas né. histórias ficaram na Era cabeça. maravilhosas, porque, assim, ela teve a preocupação dela era, assim, o que que ela ia falar para as irmãs dela, para minhas Para tias suas e tias. para as vizinhas, entendeu. Ela não estava preocupada com a minha irmã. Aquela época era assim. Era maravilhoso. Ela falava: "Agora você não vai casar mais virgem". Aí a minha irmã falava: "Mãe, você conhece alguém que casa virgem?". Virgem. Aí, o que que é ser virgem, né. E a minha família, minha mãe muito católica, mas também muito macumbeira. Essa É mistura é muito boa, né. muito louco, assim, a minha criação foi realmente, de diversificação total, Total. religiosa, cultural e Eu sei, essa tudo. coisa toda da Mas é religião. muito legal, assim, porque eu tenho, eu acho família fundamental. Eu acho que a educação, os exemplos que os pais podem dar para o filho, para os filhos, você vê quando a pessoa cresce, porque você pode ter todos os É. defeitos, né, que todo ser humano erra e tudo, mas tem uma questão do caráter e da responsabilidade que eu acho que é fundamental, e isso vem de família, sabe, isso vem dos exemplos e da maneira que seus pais também te deram aquele rumo, né, te ensinaram a você entender que você pode ser qualquer coisa, porém seja Seja responsável e responsável. tenha, respeito Respeito pelas pelas pessoas pessoas.